Hoje eu quero meditar com vocês no texto de Mateus capítulo 6, na oração em que Jesus nos ensina como devemos orar. Essa oração é comumente chamada de Pai Nosso, mas eu acho que essa oração ela deveria realmente se chamar a oração do discípulo, porque de fato esta é uma oração que nós discípulos devemos aprender a fazer para o nosso Pai. Não é o Pai Nosso que ora, mas é o discípulo que ora. Por isso que eu acho que deveria se chamar a oração do discípulo. Essa oração, ela tem ensinos maravilhosos. É uma oração que já tem sido estudada há muitos anos. Há muitos livros, materiais, há muitos textos na internet a respeito desta oração. Hoje eu quero meditar um pouco sobre esta oração. Nós não podemos nos aprofundar em todo o conteúdo desta oração. Hoje eu vou apenas pontuar algumas partes desta oração. Primeiro, eu gostaria de convidar você a ler comigo esta oração, que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 6, do verso 9 ao verso 13. Vocês orem assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O primeiro destaque, o primeiro ponto que eu quero levantar aqui é o início da oração, a expressão Pai Nosso. Esta oração, ela também se encontra no Evangelho de Lucas. É interessante que em Lucas, ele narra que um dos discípulos chegou a Jesus e pediu para que Jesus o ensinasse a orar. E aí então Jesus começa essa oração, conforme nós vemos agora no texto de Mateus, dizendo Pai Nosso. E eu sempre gosto de chamar a atenção para esta expressão, Pai Nosso, porque eu acredito que Jesus poderia ter dito para ele, quando você for orar, comece orando então, meu Pai que estás nos céus. Jesus não usou essa expressão, meu Pai, mas ele usou a expressão Pai Nosso que estás nos céus, porque eu acredito que propositadamente Jesus estava chamando esse discípulo, assim como eu e você que estamos lendo esta oração, a olhar para o Deus, nosso Pai que está nos céus, a partir de uma vida compreendida dentro da comunidade de todos aqueles que professam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Isto é, acredito que Jesus estava querendo ensinar aquele discípulo que quando ele fosse orar, ele olhasse para Deus como Deus que se preocupa com todas as pessoas, com todos os indivíduos, com todos os seres humanos, com todo o planeta Terra, com todo o universo, que ele não se enxergasse a orar como um único indivíduo que necessita da bondade e da graça de Deus, mas como um destes indivíduos que necessita da bondade e da graça de Deus. Por isso, chamar Deus de Pai Nosso. Ao mesmo tempo que a expressão Pai nos chama para uma intimidade, nos chama a nos compreendermos a partir de Cristo, porque só podemos nos ver como filhos
se nos encontrarmos nele, o Filho unigênito de Deus, Cristo Jesus. E é isso que o apóstolo Paulo escreve no primeiro capítulo de sua carta aos irmãos de Éfeso, quando ele diz que nele fomos predestinados para sermos adotados como filhos. Então Jesus, sabendo que fomos predestinados para sermos adotados através dele como filhos, nos convoca e nos chama a entrarmos na presença de Deus, olhando para toda a comunidade. Quer dizer, quando eu entro na presença de Deus, eu não levo só a minha vida, eu levo diante de Deus todos aqueles que estão conectados comigo através do sangue do Cordeiro, todos aqueles que estão conectados comigo na mesma fé. Eu acho isso maravilhoso. E é claro que o nosso Pai conhece a cada um dos seus filhos intimamente. O nosso Pai sabe que cada filho necessita individualmente. O nosso Pai sabe o que se passa em cada pensamento de seus filhos na individualidade. Entretanto, Ele nos chama para que nós possamos aprender a viver além de nós mesmos, que nós possamos aprender a viver como membros do corpo de Cristo e possamos entender que somos muitos filhos na presença do Pai. Quando eu oro, Pai nosso que estás nos céus, e eu faço referência da localização de Deus, isso traz para nós a ideia de que Deus, Ele é santo, de que Deus, Ele não está vivendo no mesmo nível, Ele não está vivendo, vamos dizer, na mesma esfera que nós vivemos, em meio ao pecado, à corrupção, aos jeitinhos. Deus é o Pai que está nos céus, e nos céus também nos faz pensar na sua soberania, nos faz pensar que ali está o seu trono, e que, portanto, nós devemos olhar para este Pai que está no céu, olhar para cima, e então vivermos a referência dos céus aqui na terra. O segundo ponto que eu quero destacar é: venha o teu reino. Quando nós oramos venha o teu reino, nós estamos clamando que o rei, aquele que reina sobre tudo e sobre todos, venha reinar também em nossas vidas e venha reinar também no mundo em que vivemos aqui hoje. Nós estamos clamando para que o reino de Deus venha. Nós estamos clamando para que Cristo volte. Porque o reino de Deus vai ser estabelecido quando Cristo voltar. Hoje ele é estabelecido em nossos corações. Cada vida que hoje aceita Jesus Cristo como seu Senhor, como soberano de sua vida, como seu Salvador, o reino de Deus é estabelecido na sua vida. Mas vai chegar o dia que Cristo virá, Ele voltará e Ele vai estabelecer definitivamente o seu reino sobre toda a terra, assim como o reino dele é estabelecido sobre todo o universo. Quando nós oramos, venha o teu reino, nós estamos invocando, clamando para que Jesus Cristo volte, para que a segunda vinda de Cristo se concretize. O terceiro ponto que eu quero destacar é a expressão: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Só pode clamar, venha o seu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, aquele que está disposto a se sujeitar a Deus, aquele que está disposto a se sujeitar ao rei desse reino, que é Jesus Cristo. Então, quando eu oro, venha o teu reino, eu estou na expectativa, eu estou pedindo para que Cristo volte, a sua segunda vinda se concretize. Ao mesmo tempo, eu estou dizendo para Deus
que a vontade dele seja feita na terra, seja feita sobre a minha vida, para começar, assim como é feita no céu. O quarto ponto que eu quero destacar nessa oração é a expressão: dar-nos hoje o nosso pão de cada dia. E mais uma vez, veja que Jesus está nos ensinando a pedirmos por aquilo que necessitamos diariamente. Isso nos ensina que nós devemos todos os dias estar na presença de Deus, colocando nossas necessidades a Ele. Temos que ter uma vida realmente dependente de Deus, mas também está nos ensinando, mais uma vez, que nós devemos pedir pelo pão nosso. Isso significa que nós devemos olhar para o mundo e ver as necessidades dos nossos demais irmãos, das demais pessoas. Não podemos apenas chegar para Deus e ficar pedindo sempre pela nossa necessidade, pelo meu pão, sem nos enxergarmos dentro da história como parte de toda uma comunidade, como membro do corpo de Cristo. A petição é dar-nos o pão nosso, não o meu pão, e cada um vive satisfeito com o seu pão. Nós precisamos enxergar sempre além do nosso umbigo, nós precisamos enxergar além de nós mesmos, e esta é uma nova reafirmação disto, e reconhecermos que o pão nosso que nos sustenta provém de Deus, que toda a vida ela só subsiste nele, em Cristo. Então pedir o pão nosso de cada dia, olhar para as necessidades das pessoas que nos cercam, orar para que todos nós possamos ter o pão nosso, as necessidades gerais nossas sejam supridas, nos faz reconhecer que só subsistimos em Cristo, e todos os dias precisamos lembrar disso. Por isso devemos todos os dias orar pelo pão nosso. O quinto ponto que eu quero destacar é: perdoa as nossas dívidas assim como perdoamos aos nossos devedores. Jesus não está dizendo que se você não perdoar uma pessoa ou alguém, você não vai entrar no reino de Deus, porque isso iria contra toda a teologia, todo o ensino do restante da Bíblia. Mas Jesus está nos ensinando que temos o dever de perdoar todos que nos ofendem. Eu só posso entrar na presença de Deus e pedir perdão a Deus quando eu tenho a disposição no meu coração de também perdoar aqueles que me ofenderam, que me feriram, que me traíram. E não importa o grau dessa ofensa, dessa traição, o grau com que te feriram, mas você precisa tomar essa decisão de perdoar. Eu quero aqui então concluir esse devocional de hoje, lembrando a você que quando entrar na presença de Deus, lembre, você não deve orar só por você, mas você deve orar por todos aqueles que fazem parte da sua comunidade, da sua igreja, por todos aqueles com quem você está envolvido na vida. Lembre, quando você entrar na presença de Deus, você vai dizer: Pai nosso. Você não está ali só representando a si mesmo, mas representando a todos que fazem parte da sua história, da sua comunidade e do corpo de Cristo com você. Também quero aqui reafirmar que, ao olhar para os céus e dizer: Pai nosso que estás nos céus, você está reconhecendo que Deus vive acima dos valores dos homens, e que são os valores agora dos céus, os valores e princípios que reinam sobre os céus, é que você agora deve também ter como referência para a sua vida, uma vez que você agora é filho do Pai que estás nos céus. E como filho da luz, você deve manifestar a luz. Como filho dos céus, você precisa viver os valores e princípios dos céus.
Por isso Deus diz: sede santo como eu sou santo. Também quero lembrar que invocar o reino de Deus é viver a expectativa da segunda vinda do Senhor. É viver ansioso para que os dias se completem e Cristo Jesus possa vir reinar para todos sempre. E nós com Ele. E que ao orar seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está se colocando em primeiro lugar para que a vontade de Cristo se estabeleça na sua vida. Você está dizendo a Ele: eu me submeto ao Senhor. Você está dizendo a Ele: eu estou disposto, Jesus, a viver uma vida em submissão ao Senhor. Faça a tua vontade primeiro na minha vida, e faça a tua vontade sobre toda a terra, começar em mim. E ao orar pelo pão, você está dizendo ao Senhor: eu reconheço que subsisto somente no Senhor. Eu reconheço que dependo inteiramente do Senhor. Eu reconheço que o Senhor é a minha fonte de vida. Perdoe a todos aqueles que te feriram, a todos aqueles que te traíram, a todos aqueles que falaram mal de você, ou quem sabe em algum momento na sua vida abusaram de você, fisicamente, emocionalmente. Perdoe. Perdoe. E confie que o Senhor proverá a cura do seu coração, da sua alma. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo encontro.